Olá, olá, Brasil, que alegria enorme, uma estreia direto de um estado da região norte, com uma emoção do tamanho da Amazônia. O Cafezinho de Prosa estreia falando de um dos temas mais preciosos do planeta, no canal Rural, no canal do Criador, para todo mundo que quer um país melhor, um mundo melhor e mais sustentável, produzindo com equilíbrio e com qualidade. E para essa estreia, aqui, direto dos estúdios da Agência Arte em Porto Velho, a gente recebe a Maria Tereza Umbelino. Ela é CEO and founder da Brasil Mata Viva e criadora dos projetos do Tesouro Verde. Você vai conhecer, afinal de contas, o que é esse Tesouro Verde e o que é que eu tenho a ver com isso. Foi uma pergunta que o Luiz Carlos Oliveira fez um dia, cirurgião plástico, agora um investidor nesses projetos. Um dia essa resposta foi dada e ele se interessou e hoje faz parte dessa realidade, desse universo, desse espectro. E eu também, como jornalista, virei fã e um curioso, tanto que a gente estreia trazendo esse assunto, aproveitando uma grande oportunidade que acontece aqui na Amazônia, de um lançamento de um módulo, e já já a gente vai saber o que é, ligado à Brasil Mata Viva, ao Tesouro Verde. Começando pelas damas, como manda o cavalheirismo e a praxe. Professora Maria Tereza Umbelino, já lhe conheço há um tempo, sempre gostei do seu trabalho e agora tenho o privilégio de fazer uma entrevista na região norte, na Amazônia, de um tema que é o tema da tua vida, é a tua paixão. Por quê? E afinal de contas, o que é o tal do Tesouro Verde? Seja bem-vinda. Tá, eu agradeço, Beni, o convite. E é sempre um prazer, uma alegria falar com você. Obrigado. Ainda mais estar aqui do lado do doutor Luiz aqui, que realmente foi uma grande honra ele ser um investidor aí do próprio Tesouro Verde. Ele investiu na primeira CPR verde do Brasil, inclusive. Olha que maravilha. A B3 até anunciou isso. Então, é a referência, ele abriu o caminho aí para o investimento na conservação. E eu quero muito que ele conte essa história já, tá, doutor Luiz, sobre como é que se deu isso. Mas por que as pessoas se interessam, ou por que elas se interessariam pelo Tesouro Verde, Maria Tereza? Olha, não só depois da pandemia, né, com todas já era uma crescente isso. Então, a consciência das pessoas da necessidade de conservar a biodiversidade, de, inclusive, engajar na conservação, não só ficar no ativismo, discutindo, colocando defeito, não, engajar. Então, por isso que as pessoas estão mais sensíveis a isso. E a pandemia fez isso, né, despertou as pessoas para o valor da vida, né? Da vida, valor do planeta na vida, né? Então, por que é um tesouro verde? É um crédito de carbono? É um ativo? É um pouco disso tudo? Explica para a gente, professor. É um ativo ambiental e ele é um pouco de tudo, porque o que é uma floresta? É um carbono estocado, né? Só que eu costumo dizer que é um carbono vivo, com toda a dinâmica. Certo. Nesses dias da visita da professora Maria Tereza Umbelino aqui a Porto Velho, capital de Rondônia, está acontecendo uma audiência pública que trata exatamente dessa inovação, desse novo momento. Doutor Luiz, como é que isso se deu? Afinal de contas, por que uma audiência pública para tratar da criação de um módulo, é isso? E o que é que o senhor tem a ver com essa história? Sim, nós estamos inseridos nesse contexto todo e hoje a Amazônia é centro de conversas e eu e você mesmo já conversamos algumas vezes sobre esse tema. E a floresta, ela é tão importante, o mundo todo proclama essa importância e nós, às vezes, nas nossas necessidades, nos desfazemos dessa floresta para ter atividades remuneradas, ter atividades de pecuária, de lavoura, etc. Tudo isso faz parte do ciclo e é a produção de alimento. Só que, se olharmos bem, a floresta em si, ela reserva um grande patrimônio também. E o mundo necessita disso. Então, esse é um tema recorrente e avaliando essas perspectivas todas, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto, o desenho dele e a perspectiva de remuneração da manutenção dessa floresta em pé, que é o que nós queremos, que é o que o mundo quer e com a possibilidade de ser remunerado. Isso gerou uma curiosidade de nossa parte e já há pouco mais de um ano, quase 2 anos, que a gente vem
conversando e avaliando essa possibilidade. E até que encaramos o desafio de fazer o investimento para acreditamos poder alavancar esse projeto todo, e ele, você vai conhecer na sua amplitude, os seus espectadores vão poder reconhecer a grande perspectiva, a grande possibilidade que isso representa. Maria Tereza, lá atrás, num tema que ficou famoso mais recente, mas antes não era, como é que era falar que é possível manter uma floresta em pé e ela ser valorizada e ainda gerar valor com isso? Era muito preconceito, as pessoas eram muito céticas. Como que vocês romperam essa barreira? Sim, Beni, o início de tudo foi no auge realmente da discussão aí do crédito de carbono. Uhum. E como filho de produtor rural na região amazônica também, a gente via aquilo, olha, se estão pagando por um fluxo de carbono, evitar uma emissão, por que não pagar para manter essa floresta que é um carbono vivo com toda a sua dinâmica? Interessante. Então, só que o nosso desafio não existia marco regulatório nenhum, não existia ciência aplicada para isso, suficiente para isso, porque todas as metodologias, todos os estándares que existiam, eles não servem até hoje para a realidade brasileira, que é única. Afinal de contas, quem tem que posicionar sobre biodiversidade somos nós, né? Que nós é que entregamos a maior parte da biodiversidade. Então, nós enfrentamos desde o desafio de não ter legislação, trabalhamos a primeira lei de reconhecimento do nosso trabalho, foi no Mato Grosso em 2008, foi uma lei de reconhecimento de interesse público, modelo de sustentabilidade. Naquela época nem discutia muita coisa de sustentabilidade. Verdade. Né? Nem se falava muito, nem o tema era. Verdade. Então, nós tivemos que partir para a audiência pública, criar todo um processo para que materializasse aquela atividade. E outra luta nossa foi que isso se tornasse uma atividade reconhecida como uma atividade rural, porque quem conserva é uma atividade rural. Né? Então, já é um outro paradigma, né? Já era, como atividade econômica. Exatamente. E depois, com o avanço da atividade como atividade econômica, conseguimos lá, desde o Código Nacional da Atividade, reconhecer. E aí, 2013, a primeira CPR, que não era a verde, mas a verde nasceu dessa CPR. Por quê? É um modo de financiar essa atividade de produção. E outro desafio que a gente teve... Mantém uma atividade com floresta em pé e ela pode ser financiada. O fruto da floresta pode ser adquirido. Adquirido. Olha só que interessante. Então, o que nós fizemos? Usando de alta tecnologia, tanto de rastreabilidade, nós materializamos com o blockchain esse produto da floresta. Como o pé de café fornece o fruto, o grão de café, a floresta fornece a UCS. E o que está embalado na UCS? Serviços ecossistêmicos, fluxo hidrológico, né? A fauna, o habitat de fauna, a manutenção de reservatório de carbono que evita a emissão, né? a evitar a degradação do solo. Enfim, são 27 serviços ambientais que a gente empacota, graças até à tecnologia de blockchain, né? E a gente transformou isso em um produto que hoje, na Bolsa, ele da mesma forma que existe lá soja, milho, existe hoje o CS. Então, nós tivemos que desenvolver todo um processo científico e de aferição, né, técnica, desenvolver todo um processo metodológico que se transformou no standard BMV, e ele é aplicado para remunerar essa atividade de preservar. E o nosso diferencial é que a gente foca principalmente naquilo que é até compulsório, reserva legal e EPP. Por quê? Por causa da segurança jurídica, né? Sim. Então, sim, faz sentido. Ali é certeza que está entregando o serviço. Não que a gente não faça nas áreas excedentes, faz. O serviço ecossistêmico, a árvore não sabe onde é que ela está, né? Então, ela fornece o benefício dela, né? Ela, em qualquer parte, ela não sabe o nome, né? Se ela é APP, se é reserva legal, se ela é excedente, né? Então, o que a gente faz é valorar, avaliar
o que é fornecido o fato de ter aquela vegetação, aquele ambiente natural? O que nos entrega? O Oscar Motomura, nosso mestre lá da Manaquei, em São Paulo, ele ensina que o melhor ganha é o ganha, que tem um terceiro ganha, que esse é o de comunidades, de pessoas, da sociedade atingida, entre aspas, ou que faz parte do contexto. Quem ganha, Maria Tereza, e a comunidade, esse produtor, uma comunidade ribeirinha, indígena, quilombola, também pode ganhar? Como que isso acontece? Sim. Que acontece? Por que nós trouxemos, sempre a gente abre os trabalhos com uma audiência pública? Como é que vai acontecer aqui em Porto Velho? Exato. A audiência pública é muito mais, não só para legitimar, mas para pedir licença para trabalhar na comunidade. Certo. E identificar qual é a vontade daquela comunidade. Porque não adianta eu importar um modelo de fora e querer colocar aqui, não. Existem as culturas, os saberes, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, até a estrutura mesmo de remuneração, de geração de valor do produto, ele já tem o princípio de uma parte para investimento local, não só filantropia, também filantropia, mas é para desenvolvimento local, numa matriz produtiva, ou seja, uma alteração, se for necessário, ou uma complementação, né? E remunera o proprietário da terra, né? Por aquela atividade dele de preservar, ele vai gerar emprego e renda, e a sociedade, de uma forma geral, ganha com isso. Para você ter um número, como no início nós estávamos falando, nós precisamos, pelo padrão de consumo médio hoje da terra, nós precisamos de 2,8 hectares preservados no mundo. Por pessoa? Por pessoa, por habitante. Isso é respeitado ou não? Não. Nós estamos... Hoje nós temos só 1,6, ou seja, temos déficit de 1,2. Estamos devendo. Estamos devendo. Então, só há uma forma de equalizar isso. Conserva e restaura algumas coisas. E modifica o padrão de consumo, né? Nós temos que ter técnicas, tecnologias. E a gente vê a floresta, esse ativo, exatamente financiando isso. E o propósito dessa matriz produtiva que esses investidores trazem com os ativos gerados das áreas dele, na comunidade, é realmente para financiar startups, financiar novos negócios que carreguem essa vai para a base, fica na base, volta para a base. A questão é o desenvolvimento partir da comunidade para fora, e não o inverso. Doutor Luiz, por exemplo, a Rima Táxi Aéreo é uma empresa que já começa a voar com selo, um certificado dizendo que ela tem uma pegada ambiental e respeita a natureza. A da Amazon, Cosmetologia da Amazônia, idem. Essas empresas em Rondônia ou da Amazônia do Brasil terão um atrativo ainda maior, sabendo que o módulo, o núcleo de área preservada é na Amazônia? Faz parte também da ideia de vocês? Isso? Faz parte que o processo aconteça de ponta a ponta. Certo. Nós estamos na parte produtiva, estamos na parte da geração dessas UCSs, e o departamento específico comercial está levando essas UCSs, e é óbvio que, estando aqui, a gente tem por mais que obrigação de consumir essas unidades e de divulgar isso, porque faz parte do nosso ecossistema. Eu acho que é importantíssimo. Né? O presidente da BlackRock, e faz pouco tempo que ele publicou um artigo, e a BlackRock tem 6 trilhões de dólares. Né? Seria o terceiro maior país do mundo, depois da China e Estados Unidos, se fosse um país. É o banco de ferro do Game of Thrones, né? Diz que em pouquíssimo tempo produtos não entrarão praticamente em lugar nenhum se não tiver algum selo, algum certificado que garanta que ele tem origem sustentável. O agronegócio do Brasil, o agronegócio da Amazônia, recuperando áreas degradadas, investindo em tecnologia, ele está recebendo essa informação e está se preparando para isso? Faz parte, Luiz e Tereza, do contexto e do conceito do Tesouro, acelerar esse processo, já que parece que ele está acelerado mesmo?
Sim, e essa um mecanismo de usar as UCS, é um mecanismo de dar transparência no processo de certificação. Por quê? A hora que um selo do Tesouro Verde significa que eu invisto na conservação de floresta. Perfeito. Só que eu invisto de forma transparente, eu sei quem é que está sendo beneficiado, isso é muito importante. está na ponta. Então, a questão é realmente de ponta a ponta. Então, o consumidor lá na Europa, e é uma das coisas que as normas estão sendo todas alteradas, e o que eles estão falando? Não vamos receber, por mais que haja uma restrição em relação a uma limitação de produção de alimentos. Não vamos consumir produtos que venham de áreas de desmatamento, né? Claro que existem N fatores, mas isto facilita, aproxima quem produz de quem consome. Então, se quem consome tem essa consciência que ele precisa dos dois fatores, né? Então, essa é uma forma de ser acessível com a UCS. Ter um selo de prática ESG, não é só compensação de emissões, prática ESG, que é a preocupação. E o próprio BlackRock, os próprios family office maiores do mundo, eles estão buscando títulos verdes. O que quer dizer títulos verdes? Qualquer ativo, qualquer atividade, eles vão financiar desde que haja uma prática, né, de boas práticas ambientais, sociais e de governança. E por isso que a gente chama de Tesouro Verde. Perfeito. É isso que gera riqueza. Claro. Né? Não basta ter o patrimônio, ele só vira um tesouro, uma riqueza, quando ele circula. Então, quando um compra e o outro está fornecendo, nós temos um grande mercado aí, por isso um tesouro. Para o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenderem, o usuário, o internauta que está com o Canal Rural e os demais canais, a área que foi separada, e nós vamos, ao longo dos próximos programas, porque é linda demais, linda de viver, como dizia a Hebe, é uma área extraordinária, porque está na Amazônia, que é o melhor e mais lindo lugar do planeta, com a maior biodiversidade. Como vocês chegaram a essa ideia, doutor Luiz, de que aquele lugar que vocês têm, aquele núcleo verde, que já é valioso por si só, né? Por só existir ele já é valioso, poderia gerar outros e melhores valores, agregar valores. Como é que se deu como é que vocês tomaram essa decisão e por quê? Bom, respondendo até um pouco da pergunta que você fez anteriormente, sim. Existe um projeto de lei tramitando agora, ele deve sair, da normatização da necessidade dessas certificações. Dentro de muito pouco tempo não se exportará nada que não tenha certificação. Exato. Até porque não haverá o consumo. Então, essa possibilidade de ter esses ativos ajuda e contribui nesse processo de certificação, né? Então, e quanto às áreas, nós dispomos de muitas áreas aqui na Amazônia e certamente essas áreas farão um papel muito bom. Como temos aquele núcleo que a gente é apaixonado e a gente frequenta e conhece, agregamos àquela área outras 2 áreas e fizemos o núcleo. O núcleo todo tem 20 mil hectares. 20 mil hectares. E agora ele passa a ser conhecido também como um núcleo, como um tesouro, né? É isso? Isso. Após a audiência pública, você vai explicar já para a gente quais os passos que são dados depois de uma audiência pública, até que ponto essa transparência é bem vista e necessária, e nós vamos esmiuçar mais o papel do Tesouro Verde para a manutenção da floresta em pé e a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Sustentabilidade é o tema do momento, inclusive para o agro. O agro também é e precisa ser sustentável. Cafezinho de Prosa volta já. Cafezinho de Prosa, somos todos Amazônia. Fique por perto.
bom demais da conta a gente estar junto, falando sobre o agro, falando sobre sustentabilidade, sobre alimento, sobre riquezas e fazendo um convite assim bem afetuoso para que você, que está em tantas outras partes do Brasil e do mundo, recebendo o nosso sinal pelas mais diversas plataformas, venha visitar a Amazônia, conhecer a Amazônia de verdade. Estão mostrando muito uma Amazônia aí que não é a verdadeira, embora haja, sim, muito desmatamento e problemas pontuais, mas há também alternativas sendo apresentadas. O programa hoje traz uma delas, talvez a mais inovadora e vanguarda que nós tenhamos, o Tesouro Verde da Brasil Mata Viva. Professora Tereza Umbelino está falando sobre isso com um investidor ao meu lado, Dr. Luiz Carlos Oliveira, e paramos agorinha para explicar por que existe um módulo agora em Rondônia, como é que isso nasceu e a necessidade da audiência pública. Essa necessidade surge por conta de quê, Tereza? Tem que ter transparência 100%? Isso não funcionaria sem esse rito de passagem, é isso? Exatamente, porque o objetivo, o standard contempla fatores ambientais, sociais, né, e governança. Então, a audiência pública cumpre os dois quesitos, governança, né? Primeiro você está expondo e buscando a legitimidade e a legalidade até do processo. Estou chegando, tem que entrar pela porta da frente, né? Pedir licença, né? Pedir licença para a comunidade, bem por aí. Uhum. Então, isso faz parte, é um dos quesitos que dá elementos que nasce o produto. E depois disso é feito toda uma parte de inventário, desce a campo, vai mede árvores, sim, tem satélite, mesmo, analisa solo, identifica fauna, flora, enfim, é o diagnóstico de toda aquela biodiversidade, todo aquele valor daquela conservação, o que se produz ali. Então, é bem na lógica do produtor mesmo, né? Uhum. Olha, a floresta conservada é uma atividade que produz, né? Sai um produto de lá. É um produto agro, tanto é que é contemplado por Cédula Produto Rural. Então, para chegar na CPR, na UCS, é feito todo um processo. Vai a campo, mede, é analisado pela universidade. Da universidade, há uma auditoria internacional que vem e valida se aquela métrica foi correta, se seguiu o rito. São 16 passos para se criar o ativo. Para chegar a virar um ativo ao ponto de ser reconhecido para ser registrado no AB3. Então, tem todo um processo de certificação, são várias etapas de certificação. E quem pode investir? Todos. É um produto que ele está na prateleira para todo mundo. Está na prateleira para todo mundo. Então, o que acontece? A finalidade desse produto do agro, ele atende a todas as atividades econômicas, a todas, porque todo mundo precisa da conservação, né? Inclusive a gente, pessoa física, né? Nós precisamos lá da conservação. Então, e nesse formato que a gente colocou, em função da própria tecnologia do Tesouro Verde, né? Da plataforma Tesouro Verde, ele é acessível, a pessoa adquire ali, e ao mesmo tempo ele para micro e pequena empresa, para ter uma prática ESG. Prática ESG é coisa que parece que é só para empresa grande, né? Uhum. Aí nós temos a experiência do próprio Sebrae, que ele adquire o CS e certifica ESG várias empresas. Ele repassa para... exatamente. Ensina e repassa. E ele qualifica, ele põe um selo nas empresas, que elas têm boas práticas, investindo na conservação de floresta em equivalência do que ela necessita. E como é que eu sei quanto cada uma precisa? Qual é a métrica? Tem métrica, porque uma floresta conservada tem lá a métrica da própria ciclagem de água, o carbono que está estocado, né? Uhum. Que tem uma equivalência de área que está ali, tipo de área. Então tem toda aquela pegada ecológica de todas as atividades nossas. Então existe toda uma métrica. Qualquer empresa então pode, porque todos temos uma pegada ambiental. Todos exatamente. Temos, né? Se eu estou impactando aí emitindo... Nosso canal aqui, nossa agência, nós temos um impacto. Você tem uma pegada, você vai ter 2 UCS por ano, por exemplo, pelo consumo de energia, água, toda a deslocamento de vocês, certo. A vida de vocês dedicada aqui dentro. Então, existe todo um parâmetro
que é técnico, científico, né? Um questionário. Um questionário, eu respondo. Exato. E aí passo a ter, como diz aquele personagem do desenho animado, medalha, medalha, medalha. Eu tenho Você adquire naquela equivalência, e é um processo totalmente seguro, aplicado certificações mesmo, protocolos internacionais. Então, fala, olha, eu para funcionar essa agência, eu preciso de eu consumo tanto de água, tudo, você identifica fatores fáceis mesmo. Fala assim, tá, então eu vou investir em tantas UCS. Em contrapartida, essa UCS fala, olha, você está investindo em tantos metros quadrados de floresta preservada, então você tais fauna, identificação de fauna, protegendo o habitat de fauna, flora, solo, então, quer dizer, a emissão sua... Ações de comunidade também, eu estou até dizendo isso porque eu fiquei fascinado quando descobri a história dos trabalhadores com a casca do mulateiro aqui da Amazon, né? Que é um processo, é um rito tão extraordinário, né? Desde a coleta, aí vira a árvore da juventude, com a produção dos hidratantes... Sim. Mas esse recurso volta lá para a comunidade que extrai. Eu acho isso uma roda viva extraordinária, né? E por isso que a gente, quando a gente vai lá, identifica a quantidade de UCS da área, a parte dela, a parte do produtor, metade é dele, livre de aquela quantidade. Ele é um produtor florestal, então, né? Ele é produtor rural, de UCS. Produtor florestal. Ele é produtor de UCS. É produtor de UCS, conservação de vegetação nativa, né? Que é a atividade dele. Então, ele entrega o UCS, ele entrega o produto. Então, aí a parte disso, dessa UCS, ele, na venda dela, ele investe na comunidade. Doutor Luiz, se eu parecer muito lúdico agora, né? Ou piegas, pode me corrigir, mas eu sou John Lennon, eu posso me chamar de sonhador, mas eu não sou o único, né? Nós passamos e somos daqui, estamos aqui há muito tempo. O Dr. Luiz tem uma das melhores clínicas de cirurgia plástica do Brasil e viveu, porque os ciclos aqui são muito recentes, né? Depois da borracha, o ouro, a madeira, as usinas com a geração de energia, Porto Velho, Rondônia vivenciaram e vivem ciclos. E eles foram explosivos e positivos e negativos ao mesmo tempo. É salutar dizer que esse pode ser um novo ciclo que nós estamos entrando e o senhor tem percebido que os colegas, os empresários têm entendido melhor isso quando apresenta algo tão inovador? É um processo bastante novo, mas ele fará parte de um ciclo virtuoso que a gente acredita muito. Você mencionou todos esses ciclos e agora a gente está vivendo o ciclo da exploração da terra, né, da pecuária, da lavoura, e com um grande inconveniente até o momento, que é a preservação. Foi sempre para o produtor um inconveniente, principalmente depois da 2166, da lei que define o tamanho das reservas. Sim. E até um ator estava falando, o Amir Sater, mencionando da dificuldade que é a pessoa ter, por exemplo, 1.000 hectares de área e ter que reservar 20% disso e não utilizar. A partir de agora, então, a gente tem esse aliado do produtor, que é a sua área de reserva, que vai começar a produzir. E essa produção, ela beneficia em todos, né? É o que a Maria Tereza demonstrou aqui e que a gente precisa salientar, que na audiência pública, a população terá a oportunidade de ouvir a chegada do núcleo, a chegada da BMV, demonstrando todos esses benefícios, e a oportunidade de ouvir a comunidade nos seus anseios e aonde é que pode ser aplicado esses recursos que trarão esses benefícios de entorno. Isso é muito importante. Tem que ter um entrosamento aí, tem que ter uma reciprocidade de informações para que todos sejam verdadeiramente beneficiados. Muita gente ficou surpresa, Maria Tereza, quando você apareceu com isso em cenários e mercados na Europa, na América do Norte, porque a imagem que se tem, a que chega, é bem diferente de uma que tem uma proposta moderna como essa, né? Eu imagino que lá atrás tenha sido também um trabalho de formiguinha, né? Comunicar isso, um mantra, né? Foram realmente várias reuniões e tudo, mas por incrível que pareça, o primeiro comprador nosso de UCS
foi empresa inglesa. Olha aí. Nós não fomos vender, ela veio comprar. Isso é então, interessante. lá eles são mais sensíveis a isso, por quê? Porque eles não têm. E precisam, e já têm a consciência que precisam. E estão até dispostos a investir. Ao contrário que fala, não estão dispostos a investir, sim, só que não querem mais dos investimentos da forma que... Querem seriedade. Querem né? seriedade. Porque é o do perfil então, deles, eles querem rastreabilidade, querem engajar, querem... ao contrário que muitos falam, não, mas eles não querem nada, querem só pôr a conta. Não, eles querem pagar, mas eles querem coisas consistentes. Você pega a norma europeia, ela tá... Todo mundo fica... A gente tem que prestar atenção no Pacto Ecológico Europeu. Ele está dizendo isso há anos, que ia exigir essa questão do alimento que chega lá a ter equivalência de conservação. Por quê? E nesse momento, a gente trazendo o Tesouro Verde para eles, está mostrando exatamente isso. Não, nós não estamos aqui discutindo porque você destruiu e eu tenho que destruir. Não, você não tem, questão, eu estou te entregando agora a equivalência para equilibrar. Perfeito. E ele está disposto a remunerar. Isso tanto que eu falo que a gente é até mais conhecido lá fora do que aqui, você vê na convenção a última COP26, uma iniciativa da ONU chamada Civitec, ela selecionou 18 iniciativas no mundo para combate a mudanças climáticas. Em preservação foi a nossa. Foi Tesouro Verde. Genial, olha só. E agora, semana passada, nós recebemos aí da Dinamarca, do governo da Dinamarca, que nós somos uma das iniciativas selecionadas, o modelo que nós estamos trazendo. Então, quer dizer, existe uma boa vontade de investir, mas só que existiu muita coisa que era, né? Não existia segurança, por isso nós seguimos todo esse processo para dar a segurança para o investimento dele. Esse controle todo em blockchain, ela dificulta, ela elimina o risco que a gente já está vendo no mercado por grande atrativo, por interesse comercial, dos greenwashing, né? Das lavagens, da apresentação de o mesmo título em duas situações. Então, esse processo todo elimina esse risco aí que dá segurança para nós, né? Ele foi citado aqui, eu sou fã de carteirinha, e vamos para o intervalo com uma frase de uma música do Almir Sater, uma das mais lindas músicas do cancioneiro brasileiro, Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa. Essa frase cabe muito aqui para a nossa conversa. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do Cafezinho de Prosa especialíssimo de hoje, falando sobre sustentabilidade, Tesouro Verde, Brasil Mata Viva. Vamos precisar fazer o retorno, a missão, vamos ter que fazer mais entrevistas, porque tem muito assunto, tem pano para manga, como dizia a Vozefa. Com a professora, minha amiga Tereza Umbelino, Dr. Luiz Carlos Oliveira, e você nos acompanhando em todas as plataformas do Canal Rural e do canal do Criador, direto da capital de Rondônia, um dos polos da produção de alimentos no mundo e no Brasil, na Amazônia, que produz alimento e pode ser mais sustentável. Com algumas barreiras, nós estamos descobrindo maneiras de driblar isso de forma transparente e ética. Um dos problemas que nós temos em Rondônia, Luiz e Tereza, a gente falava aqui no intervalo, de muito produtor que talvez queira estar dentro de processos assim, e a área não regularizada, não documentada, impede. Inclusive, o impede de investir em tecnologias que façam ele poder plantar mais e melhor, sem desmatar. Aí ele acaba fazendo o processo antigo até com queimadas. Essa é uma realidade ainda muito presente na vida do brasileiro, né? Essa é uma realidade no Brasil. Aqui, ainda mais que muito jovem, né? Principalmente no nosso estado, é um estado jovem, 1981 a criação do estado, e as suas definições foram feitas de maneira muito, muito boa, mas com equipamentos e
e com técnicos passíveis de falhas. Então, nós temos dificuldade de limites de áreas, então carece de um georreferenciamento, isso já foi proposto, mas tem limitações, né, de tempo, de orçamento e tudo, e dificuldade de documentação. Existe um déficit grande hoje no Estado, e esse estudo mostra 40%, 50%, 60% de áreas que estão ocupadas, antropizadas, sendo exploradas, mas sem acesso a crédito, sem acesso a todos esses incentivos. Então, esse projeto todo da Brasil Mata Vida pode até contribuir na regularização disso, essa ajuda de entorno, isso pode contemplar. Numa leitura mais a miúde, mais esmiuçada de cada núcleo, né? De cada área, sim, né? Sim. Porque precisa disso. Ainda mais um estado como o nosso, doutor Luiz, que tem tantos biomas, né? Tantos ecossistemas, né? Rondônia tem essas características também. Sim, tem um cerrado aqui, né? Pantanal. Cerrado, mata, Pantanal, áreas alagadas, áreas montanhosas, temos de tudo. São barreiras até de crença para serem rompidas, né, Tereza? Porque quando se fala ou pensa a Amazônia, parece só uma mega floresta, embora ela exista, né? Exatamente. Mas é muito mais que isso. Tem transição, campo, tem tudo. E uma coisa importante que você colocou aí, a questão da regularização fundiária, como o doutor Luiz colocou, Rondônia ainda é um dos bons estados, tá? Que tem melhor situação, porque quando a gente mapeia o Brasil, a situação de regularização fundiária, para o desenvolvimento, para a emissão mesmo de título, a gente teria condição só de 10% das áreas. 10%. Impressionante. Então, nós desenvolvemos dentro do processo uma forma, e até já aplicamos isso na região da APA do Igarapé, onde ali o pessoal era situação de posse, mas como a gente vai no local, mede, então ele já tem uma ocupação pré-determinada, pré-definida ali. Aí a gente foi lá, fez todo o processo, quem estava ali, e o ICMBio reconheceu a posse. Então, quer dizer, já deu um degrau a mais, uma regularização. A área existe, né? A área existe, as pessoas estão lá. Por isso que a gente tem que ir ao local e interagir ali com a pessoa. Isso é uma forma de regularizar, como você colocou muito bem, porque a hora que você adere esse, o vizinho, aí você vai delimitando. Então, é o gel mesmo. Coisas que o satélite não é capaz de fazer. Né? Não, satélite. É preciso, né? É preciso. Relacionamento. Que desafio, hein? Mas é também um aprendizado para o sentimento de preservação, né? Porque conhecendo comunidades e realidades, a gente passa a entender melhor a sustentabilidade, não como uma temática política, governamental, mas como algo para a vida, né? Exato. Isso é muito interessante, né? Provavelmente essas próximas gerações, ou o neto, o filho do produtor que chegou com uma mentalidade mais extrativista, ele já consegue aderir melhor, né? Já são novos produtores com novas mentes, né? Mais evoluídas, não que a outra não fosse, mas era o momento de cada um. Mas nós temos uma possibilidade extraordinária, aí eu volto a ser o sonhador, de salvar o planeta. E dá, né, Maria Tereza? Apesar do déficit que você falou agora há pouco, né, por pessoa, mas esse é o desafio, um dos desafios do Brasil Mata Viva, com certeza. Né? O desafio nosso é salvar as vidas no planeta, que o planeta expulsa a gente do jeito que a gente está. Então, engraçado que a gente começou a frase nossa com a presunção, o slogan nosso era valorizando vidas, preservando o planeta. Aí nós entendemos, não, ninguém preserva o planeta, a gente tem que preservar a vida e valorizar o planeta para preservar a vida. Essa troca aí nós invertemos. Tem muito significado nisso aí. Porque senão acontece aquela frase da música do Raul Seixas, né? O cachorro dá uma balançada e joga as pulgas fora, né? Exatamente. Hoje, Almir Sater, Raul Seixas, está musical o nosso cafezinho de prosa. Bom demais. Pós-audiência, o que acontece? A equipe vai a campo, vai fazer a medição junto com as auditorias e fazer realmente a coleta. Esse trabalho que a gente falou agora. Exatamente. A gente costuma brincar, fala assim, não, vai plaquetear árvore mesmo, vai medir árvore, vai furar buraco. Por falar em furar buraco, antes da gente ensaiar, eu preciso perguntar para ela que história é essa,
Porque tem um filme da Scarlett Johansson que eu adoro, que eles consomem umas drogas lá e tem uma hora que ela começa a ver a raiz das árvores, né? E aquela cena é extraordinária e o filme é muito bom. Que história é essa de que a profundidade da terra, conforme a árvore se aprofunda, também tem o carbono? Não é só para fora uma emissão externa? Não. Olha só, a cobertura do solo, inclusive, a ciência como um todo está direcionando para isso. A cobertura do solo, em termos de emissão, um dos maiores fatores de emissão é a mudança do uso do solo, né? Uhum. E a gente, quando inventaria a área mesmo, a gente não é mede só a árvore para fora. A árvore para fora, você sabe que há regiões que até mais carbono para baixo do que para cima. Nunca ouvi falar isso. Impressionante. Você pega a região de transição, o Cerrado, é uma árvore de cabeça para baixo, né? Então, começa ali o carbono, e até uma das coisas que a gente debateu muito na época, que o IPCC falava, não, 30 centímetros abaixo você analisa o solo. A gente falou assim, mas como? Se o Cerrado, se a zona de transição começa depois de 50 centímetros é que abre. Então, isso foi uma luta nossa com a universidade para falar, olha, o padrão diz isso. Aí o IPCC agora está mudando a norma que chegando a 50 centímetros, assim, mas ainda não chegou onde a gente quer, porque dá mais. Você pode que maravilhoso. Exatamente. Tudo avançadíssimo. Esses soterramentos todos, e com toda essa movimentação, mostram um carbono estocado que nós estamos consumindo hoje, aí, os hidretos, aí, o exatamente. petróleo, né? Está estocado, verdade. Faz todo você sentido. Tirou, ele vem para... Mexeu, ele aparece, né? As pulgas aí do cachorro, chacoalhou. É verdade. Como conhecer, duas perguntas básicas e fundamentais numa prosa como essa, que fica com desejo de quero mais do núcleo local, doutor Luiz, e como conhecer mais do Tesouro Verde. Agora eu vou começar contigo, antes da gente encerrar. Como que o nosso telespectador, o usuário, o nosso internauta pode prosear e conhecer mais desse módulo aqui da Amazônia em Rondônia? O primeiro passo nosso agora é ter em mãos todo o levantamento, todo o inventário da área, fazer toda essa parte técnica e aí a gente poder apresentar aos produtores, né? Nós vamos ter o nosso site, vai ter informações para as pessoas acessarem. Assim como hoje já tem o site, já tem tudo da BMW que as pessoas podem acessar lá e ter todas essas informações de uma maneira bem clara, didática, muito, muito bacana. E é para lá que a gente vai então, é isso, né, Maria Tereza? Conhecer mais... Plataforma Tesouro Verde, né? Plataforma Tesouro Verde. .global, e tem também a Axis.global. A Axis Global. Global. E ela é onde é a carteira do produtor, onde ele tem os créditos dele. Ele acompanha ali como... Ele tem, porque tem o estoque dele, é um armazém. O armazém é na Axis, né? Maravilha. Que é uma fintech que faz essa conversão, né? Esse câmbio, exchange, né? Olha, a empresa está comprando aqui, que chega no produtor, está comprando no armazém. Sou um empresário, tenho uma marca X, quero descobrir qual a minha pegada ambiental para eu poder ter um selo de qualidade, um selo sustentável. Como é que eu faço? Entra na plataforma Tesouro Verde e calcula a pegada dele e adquire as UCS lá. E prático, o selo é fácil, acessível, bem acessível, bem interativo. Claro, vai ter o que ter um acompanhamento, né? Eu não sei qual é a certificadora. É a SGS. A SGS que avalia, né? É uma certificadora francesa que é dos maiores críticos da nossa política de exploração. É verdade. Então, nada mais do que uma certificadora francesa para deixar nas mãos deles mesmo, não vão questionar. E até porque é uma das maiores certificadoras do mundo. Maravilha. Mais respeitada. Merci beaucoup, né? Vamos falar para os franceses. Ela nasceu na França, hoje está com a sede na Suíça, mas ela é francesa. Tá bom. Aí já tem que falar mais idiomas ainda. Suíça, cosmopolita. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Maria Tereza. Uma honra estrear o Cafezinho de Prosa no Canal Rural e Canal do Criador. Obrigado, Jefferson, a sua equipe maravilhosa. Sandro, que batalhou tanto para a gente começar esse projeto. Obrigado aos diretores do canal, que acreditam que a Amazônia tem algo para contar. O que é que a Amazônia tem? A gente vai mostrar em todas as edições do Cafezinho de Prosa.
Uma honra revê-la, seja sempre bem-vinda. Vamos prosear mais. Opa, eu que agradeço aí. E é sempre ótima a prosa com você. Obrigado, obrigado, doutor Luiz. Sucesso, viu? Obrigado, estamos juntos aí, né? Estamos juntos. No dia a dia. E vamos na audiência, né? E o pessoal que ficou curioso com essa área, que foi citada aqui lá do Roosevelt, né? Sim. A gente mostra uma hora dessa, umas imagens, você vai achar incrível, é impressionante de bonito. Tudo de bom, fiquem com Deus. Obrigada. Você também, felicidades, tudo de bom. Até a próxima semana, em mais uma edição do Cafezinho de Prosa. Somos todos Amazônia.